Amores, o assunto de hoje eu vou falar para vocês sobre boas práticas de fabricação. Um assunto que quase ninguém fala por aí. Um assunto pertinente à confeitaria, pertinente aos restaurantes, que fazem com que muitos lugares sejam fechados, inclusive, tá? Depois de aberto, depois de todo o capricho que você coloca, é o tal do manual de boas práticas de fabricação. Primeiro eu vou falar dos materiais que podem ser utilizados na cozinha. De vez por outra vocês me perguntam, por exemplo, vocês me perguntaram essa semana se a forma teflonada, a forma de teflon poderia ser utilizada, né? Quando a gente está falando em cozinha industrial, em que você tem a produção para comercializar, você não pode utilizar teflon. Teflon é terminantemente proibido. Quais são os materiais que podem ser utilizados nas boas práticas, né? De acordo com as boas práticas para confeitarias, para restaurantes, enfim. Os materiais que vocês podem utilizar são alumínio e inox. Plásticos, vocês têm que ter cuidado, tá? Se forem plásticos de armazenamento, por exemplo, aqueles depósitos daquela marca famosíssima que tem para você armazenar alguma coisa e tal, a vigilância ela também pega no pé com relação a isso. Então, quais são os recomendados nesse caso de armazenamento? Vidros, tá? Hoje existem plásticos para você guardar grãos, né? Que às vezes hoje vem muita cozinha vegana, vegetariana, vem a cozinha funcional e tal, para guardar grãos, castanhas e tal. Existem uns plásticos que eles são tipo uns acrílicos. Eles são os acrílicos, na verdade, né? E eles imitam o vidro. Para guardar ali aquelas sementes, aqueles grãos, pode ser que a vigilância passe despercebido, mas ela prefere que esteja tudo fechado, selado. Por isso, uma boa dica, tá? Vai a primeira dica. Melhor dica delas de armazenamento, chama-se uma seladora. Se você tem uma seladora, eu dei uma olhada aqui numa seladora no bairro aqui de Fortaleza que tinha para vender. A gente tem seladoras, aquelas de pés, que custam R$70. Então super vale a pena você ter uma seladora para que você proteja os alimentos que você precisa armazenar. Então, por mais que você use esses potes de acrílico, o ideal é que eles estejam já separados, porcionados, para que você armazene, tá? Então, a melhor maneira de armazenar é justamente no tamanho da porção que você utiliza e ele já fique selado para que não tenha muito contato, porque olha só, você vai ter, vamos dizer que sejam, enfim, uma empresa onde venda, vamos dizer que seja, você faça brownies, tá? Pronto. E você precisa colocar nozes ou castanhas, por exemplo, e aquela determinada quantidade de castanha que vai na sua receita, qual é o meu conselho? Na hora que a castanha chega, você já fracione, já porcione total. Além de você ganhar tempo, você está se protegendo contra qualquer contaminação que possa ter. Então você já armazena, sela em saquinhos e deixa guardadinho. Já está ali super de boa, tá? Para que você possa usar e esteja armazenado. Então, com relação aos alimentos, por exemplo, usar um plástico para guardar um restinho de alguma coisa que sobrou, eu não aconselho. Você pode colocar num saquinho plástico e selar, porque ali a gente sabe que depois vai ser descartado. É muito diferente da gente deixar num pote. Por quê? Porque no pote você abre, compromete inclusive a qualidade, você abre o pote, você tira, você coloca e vai comprometendo. Cada vez que você abre, aquele alimento, aquele grão vai murchando, a castanha ou a noz, por exemplo. Então, uma dica muito boa é você fazer essa selagem, tá? Aí vamos agora para um outro assunto, sobre limpeza. Gente, isso é um assunto muito importante. Muito importante. É de suma importância. Vocês precisam ter a consciência de que um ambiente de trabalho onde vocês forem manipular os alimentos, ele precisa estar completamente limpo.
completamente limpo. E como é que limpa, por exemplo, uma superfície de trabalho? Com esponja limpa, totalmente limpa, e detergente neutro. Quando você parte para cozinha industrial, você já tem que utilizar detergente neutro. Por isso que a minha dica é, se você trabalha na sua casa, você está começando o seu negócio, você já pode se acostumar. Como eu falo sempre para vocês, hoje você pode começar pequeno, mas você tem sempre que pensar grande. Você tem que agir hoje como a pessoa que você quer ser daqui a um ano, por exemplo. Como é que estão os seus planos daqui a um ano? Se você começa organizado, começa com a limpeza que tem que começar, começa com as boas práticas exigidas pela vigilância sanitária, quando você fizer a migração da sua casa para o seu ateliê, você não vai sofrer muito. Você já vai estar acostumado. Por quê? Porque você já vem agindo da maneira correta desde o início. Coloquem sempre uma coisa na cabeça de vocês. O que começa certo, vai certo até o final. O que começa errado, vai errado até o final. Por isso, se você começou de alguma maneira e que você acha que esteja errada, está na hora de você parar realmente, analisar como está a sua situação e corrigir os erros agora, enquanto você for pequeno ainda. Porque para corrigir depois é mais difícil. Sabe por quê? Por que corrigir agora é mais fácil? Porque primeiro, geralmente a gente começa sozinho. A gente se corrigir já é difícil, o que dirá a gente corrigir funcionários? Por isso, quando você começa sozinho, você tem toda a chance de deixar o negócio do seu jeito. Você está pensando grande. Aqui nós estamos pensando como empreendedores, como amamos a confeitaria, queremos trabalhar com confeitaria, quero ser um suspireiro profissional, como eu sou uma suspireira profissional, como tem muitos aqui que já são suspireiros profissionais, tá? Você quer começar de uma maneira que você saiba que vai crescer, que vai realmente ganhar dinheiro, que vai poder viver do seu sonho, que é trabalhar na cozinha. Se você sonha alto, eu aconselho que você já comece a construir agora o seu sonho. Já comece a construir com consistência, com os cuidados que devem existir, iguais aos que você terá quando você alcançar o seu sonho. Se você agir hoje desse jeito, você vai se preparar cada vez mais para receber todas as oportunidades que virão. Se você ficar protelando, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, isso vai te atrapalhar. E isso vale com relação à limpeza. Pri, eu não tenho espaço na minha cozinha, não tem problema. Suspiro é o melhor doce para se trabalhar quando não se tem espaço. Você consegue trabalhar em uma mesa. Claro, os armazenamentos, as entregas, você vai precisar de um cantinho maior. Mas é muito diferente, por exemplo, de você trabalhar com chocolate, de você trabalhar com bolo. Você precisa de um espaço muito grande. Então, você consegue começar na sua casa com um espaço minúsculo e tendo organização. Esse é o melhor de tudo. Por isso, mantenha o seu ambiente sempre limpo. Um outro fator que você precisa sempre ter em mente é: não importa o quão cansado você esteja, terminou o trabalho, a cozinha tem que estar sempre limpa. Não importa, dói ouvir isso, mas a cozinha, ela precisa estar sempre limpa. Ou seja, terminou todo o trabalho, a cozinha precisa ser limpa imediatamente. Não pode terminar para deixar para o outro dia para lavar. Isso não pode acontecer, tá? Você vai ter que começar a se policiar. Se você acaba fazendo isso pelo cansaço, eu sei como é isso e eu sei porque eu já passei por isso. Passei muito por isso. Não foi pouco, foi muito. Quem me conhece sabe que durante muitos anos eu trabalhei sozinha em um apartamento de 65 metros quadrados. E eu tinha que dar conta de tudo.
Teve uma semana, vou contar para vocês o que foi que aconteceu. Eu tinha 2 aniversários para entregar. 2 temas diferentes. Pequeno Príncipe e circo. Um num buffet e o outro uma barraca de praia aqui em Fortaleza. 2 aniversários gigantes, onde eu tinha nas minhas mãos a mesa de doces dos 2 completa. Quando eu digo completa, é brigadeiro, é suspiro, é macarrão, é cake pop, é brownie modelado, chocolates modelados, e eu fazia tudo isso sozinha. Essa encomenda era gigante, de doces modelados, de tudo. Sabe quando que eu comecei a fazer essa encomenda? Quando eu trabalhava sozinha? Os 2 aniversários aconteceram no sábado. Eu comecei a trabalhar na segunda-feira. Sabe quantas horas eu dormi nessa semana? Acreditem se quiserem, eu não dormi essa semana. Eu comecei na segunda e virei à noite, continuei na terça, e virei à noite, continuei na quarta, virei à noite, continuei na quinta, virei à noite, continuei na sexta, virei à noite, sábado de manhã, finalizei e saí para montar o evento, porque eu ainda montava. E fui sozinha, dirigindo. Eu estava 1 semana sem dormir. O máximo que eu fazia era meia hora em uma bacia com água quente. Eu colocava os meus pés para eles desincharem. Só para vocês terem uma ideia do que eu sei o que é cansaço. Eu sei do que é você trabalhar sozinho. Eu sei o quanto é sacrificante. Só que o meu sonho era maior do que qualquer cansaço. E nada ia me parar. Nada, absolutamente nada ia me parar. Porque eu queria conquistar o que eu estou conquistando. E eu continuo fazendo isso. Eu continuo conquistando, eu continuo com foco nos meus objetivos e eu não quero que nada me pare. Porque eu sabia que era um desejo legítimo, era um desejo do meu coração e eu queria trabalhar com confeitaria, eu queria crescer, eu queria ganhar dinheiro e me sustentar com confeitaria. Aí, sabe o que aconteceu? Eu terminei de montar o segundo aniversário, era 4 horas da tarde. E fica a uns 18 quilômetros da minha casa, o último aniversário, que era o de circo, que foi na praia. Eu peguei o carro, voltei para casa, eu era convidada desse segundo aniversário. Voltei para casa e fui limpar o apartamento inteiro. Limpei toda a cozinha, limpei toda a sala, eu deixei impecável. Até levei uma queda, desloquei o meu joelho, ainda me lembro disso. Aperreada, sozinha, cansada. Eu fiz tudo isso, me arrumei e ainda fui para o aniversário, porque eu queria estar presente. Então, eu sei o que é cansaço. Eu sei o quanto é difícil trabalhar sozinha. Eu não ofereço para vocês mágica, eu não ofereço para vocês nada fácil, mas eu ofereço algo consistente que vai te fazer feliz e que vai tornar o seu sonho realidade. É isso que o meu papel aqui, e te orientar para que você não cometa os mesmos erros que eu, ou se cometer, você vai saber como sair mais rapidamente ou mais facilmente do que eu. Por isso que eu estou sempre aqui. Então, nós falamos de limpeza. Finalizou a cozinha, finalizou todos os preparos, vocês vão fazer o quê? Limpar a cozinha por completo, inteiramente. Aí sim, depois disso, você pode descansar. Ok, Pri. Gente, eu já recebi algumas perguntas engraçadas, tipo, como faz para suspiro não dar formiga? Aí tem a minha resposta. Você precisa fazer uma dedetização na sua casa. Sim, a dedetização, ela é algo muito importante. Isso é chamado controle de pragas. Por que controle de pragas? Porque as pragas, elas não vão acabar para sempre. Elas não acabarão. Você precisa ter o controle. E quando você vai montar uma confeitaria, ou seu ateliê, ou um restaurante, ali
para que você abra o seu estabelecimento, você precisa contratar uma empresa ou de engenharia de alimentos ou de nutrição para que eles assinem o manual de boas práticas de fabricação. Para vocês terem ideia, quando eu fiz confeitaria, a parte de boas práticas de fabricação era minúscula no meu curso de confeitaria. Ela era pequenininha. Só que eu precisava de mais. Quem me conhece sabe que eu preciso de conteúdo para que eu sinta segurança, conteúdo certo para que eu sinta segurança, para que eu possa avançar. Então, o que é que eu fiz? Eu paguei um curso à parte da confeitaria de boas práticas de fabricação. É o mesmo curso que engenheiros de alimento e nutricionistas fazem. Por quê? Porque esse curso que é oferecido, por exemplo, pelo Senai, pelo centro de treinamento deles, ele é um curso que não é oferecido nas faculdades. Vocês sabiam disso? Que o curso de boas práticas de fabricação, ele não é oferecido nas faculdades nem de engenharia, nem de nutrição. Eu não sei como é que está a grade curricular hoje, mas na época que eu fiz não era. Muito provavelmente ainda não seja. Então, boas práticas de fabricação, não é oferecida essa cadeira para as pessoas, as únicas pessoas que podem assinar pelo estabelecimento. Olha que esquisito. Então, um nutricionista, se ele quer atuar na indústria, um engenheiro de alimentos, se ele quer atuar na indústria, ele tem que fazer esse curso à parte. E foi o mesmo curso que eu fiz, o curso de boas práticas de fabricação. Eu só não posso assinar pela minha empresa porque eu não sou nutricionista e nem sou engenheira de alimento. Se eu fosse engenheira de alimentos, eu era apta para assinar o meu manual de boas práticas de fabricação. Por isso que muitos lugares que vocês chegam, tem um nutricionista, tem um engenheiro de alimentos. Por quê? Porque aquilo ali é obrigatório. O que ele está fazendo ali? Ele está controlando, tá? É um contrato que você faz. Ele está controlando as boas práticas. Ele está olhando se os funcionários estão calçados. Prestem atenção. Olha só como é que os funcionários têm que estar. Calçados de sapato fechado. As unhas precisam estar limpas, tá? Cortadas. A minha aqui, se eu fosse trabalhar na cozinha hoje, já não servia. Ela tem que estar cortada no talo. Aqui, como eu não estou manipulando, não estou oferecendo risco a ninguém, eu preciso estar cortada sem esmalte. Não pode ter esmalte. Por quê? Vamos dizer que você esteja cortando algo e, sem querer, você raspa a faca no esmalte, o esmalte cai dentro do alimento. Isso é chamado contaminação cruzada. Então, ó, unhas limpas, feitas, cortadas no talo, para vocês terem uma ideia. Isso é necessário. Meninos, barba feita, touca no cabelo, tá? Hoje, com o Covid-19, foi acrescida o quê? Foi acrescentada a máscara, tá? Tudo isso está nas boas práticas de fabricação. Ok, a vestimenta, de preferência, mangas compridas, certo? E calça. Para você trabalhar corretamente uma cozinha, você precisa estar assim. Então, os funcionários de vocês, o melhor é isso. Aí você sabe que quando você for comprar farda para os seus funcionários, você já sabe como é que tem que ser. Calça, sapato fechado, manga de preferência comprida, unhas cortadas, barba feita, cabelo preso com touca. E, por conta do Covid, a máscara. Ok. Aí, o nutricionista ou engenheiro de alimentos, ele vai lá. Por quê? Porque é comum acontecer de terem deslizes. É super comum de acontecer deslizes. Por exemplo, a cozinha, se ela não for climatizada, as janelas precisam ser teladas, assim como os ralos. Então, se você trabalha na sua casa e você tem uma janela que esteja exposta, saiba que na sua confeitaria você vai ter que telar. É mais caro telar a janela? É, tele pelo menos os ralos logo. Os ralos precisam estar telados. É uma telinha baratinho, você prende com o ralo e você vai fazer o quê? Isso é chamada barreira física, para não virem os agentes infecciosos como barata, como escorpião, enfim. Então, os ralos precisam estar telados. Olha só que assunto importante, gente.
E ninguém fala disso. Só que é de suma importância. Por quê? Porque você não quer ter problemas, você quer crescer sem ter esses problemas. Então, vocês já vão se acostumando, comprem logo as telinhas para colocar nos ralos. Tá? E o controle de pragas. Quando você contrata uma empresa para fazer a dedetização, que você tem um estabelecimento, você chama para fazer a dedetização, só que essa empresa, ela precisa emitir um certificado. Uma dedetização sem certificado, ela é um valor. Uma dedetização com certificado é uns 100, 150 mais caro. Por que isso? Porque ela precisa garantir que durante aquele período você não terá problemas com pragas. Tudo isso é para responsabilizar as pessoas que cabem. Olha só que interessante. E aquilo ali é feito, você faz um contrato com a empresa de dedetização. Não é chamar uma vez e pronto. Não, ele tem que ir lá regularmente. Por quê? Porque é justamente o chamado controle de pragas. Ele vai lá para fazer toda a dedetização. Aí vem a nutricionista e vai olhar os ralos, vai olhar como é que está a questão de formiga doceira, como é que estão os funcionários, eles vão olhar isso, se as telas estão todas fechadas. Tudo isso interfere na vigilância sanitária. Eles vão olhar, sabe o quê? Eles vão olhar se o sabão que você está utilizando para lavar os pratos é sabão neutro. Se você tem uma pia dentro da cozinha industrial, a pia você aperta com os pés para liberar as mãos, para que você não encoste. Essa lavagem de mãos que ensinaram durante a Covid-19, isso daqui nós já devemos saber, porque a lavagem de mãos, ela tem que ser desse jeito. Você precisa saber lavar as mãos. Tudo isso, para que você saiba, isso é isso antecede a sua produção. O que é isso? É para que você tenha a certeza de que você não vai ter nenhum risco de contaminação no seu alimento, que você não vai contaminar nenhuma pessoa a qual você vai vender e com certeza terá a qualidade mais ainda do que outros estabelecimentos, porque infelizmente nem todos seguem. Por isso, gente, é muito importante que vocês tenham a consciência das boas práticas de fabricação. Para entrar na sua cozinha, não permita que entrem pessoas sem touca. Não permita que entrem pessoas sem lavar as mãos. Isso é muito importante, porque, caso contrário, você pode prejudicar todo o andamento da sua produção por uma breve contaminação cruzada. Infelizmente, nós trabalhamos com agentes infecciosos invisíveis, bactérias, fungos, e que são muito facilmente penetráveis no ambiente que a gente trabalha. Se vocês não tiverem esse cuidado, vocês podem sofrer com isso. Como eu falei para vocês, eu peneiro todas as farinhas, eu tenho mania de peneirar tudo, principalmente em um determinado momento que eu comprei uma farinha, eu tirei de um pacote, peneirei e veio um parafuso dentro da farinha. Ou seja, lá no moinho, a máquina deve ter soltado um parafuso e veio na minha farinha. Já pensou se eu não peneiro? Já pensou se na hora, porque a farinha eu envolvo com espátula? Olhem só, eu fazendo um bolo, coloco a farinha numa espátula, ou coloco a farinha no bolo, envolvo com espátula, ponho no forno. Se o cliente morde um parafuso. Então, até isso vocês precisam ter a consciência de peneirar, de porcionar, de ter tudo limpo, de ter tudo organizado. Isso facilita a vida de vocês. No início é um pouco difícil se adequar, pode ser um pouco difícil, mas você vai conseguindo. E se você tiver essa consciência, você vai crescer muito mais rápido, vai crescer muito mais organizado e crescer certo. Você não vai precisar voltar etapas que você não aprendeu. E quando você tiver uma nutricionista que precisa assinar pela sua empresa ou um engenheiro de alimentos, ele vai achar maravilhoso, porque vai ser super fácil. Vai ser super fácil, talvez você consiga inclusive descontos na hora de pedir o serviço deles. Por quê? Porque você já faz tudo certinho. Você já faz tudo bem direitinho. Um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus.